Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Divulgadas transcrições da reunião do presidente Jair Bolsonaro com o ex-ministro Sérgio Moro. Procuradoria-Geral da República e Advocacia-Geral da União defendem a divulgação de apenas uma parte do vídeo do encontro. E em live agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro diz que quem esperava um checkmate vai cair do cavalo. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reinventando o futuro ao lado da sua empresa. A Advocacia-Geral da União entregou uma petição ao Supremo Tribunal Federal em que pede a quebra do sigilo de parte das declarações do presidente Jair Bolsonaro na reunião do dia 22 de abril. Vamos então a Brasília falar ao vivo com a repórter Nathalie Machado, que tem mais informações. Nathalie, boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite a todos. Esse documento ele foi encaminhado ao ministro Celso de Mello, que é o responsável pelo inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Momentos depois, a Procuradoria-Geral da União também se manifestou na mesma direção. A AGU solicita que sejam divulgadas as falas de Bolsonaro na reunião ministerial do dia 22 de abril no Palácio do Planalto, mas pede que sejam preservadas a breve referência a eventuais supostos comportamentos de nações amigas e as manifestações dos demais participantes da reunião. A petição transcreve 2 trechos que, segundo a AGU, seriam pertinentes ao inquérito. Nós vamos ouvir agora o primeiro trecho de uma fala do presidente Bolsonaro. No primeiro trecho, Bolsonaro teria dito: "Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações, eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações, a ABIN tem os seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque está faltando realmente. Temos problemas, aparelhamento, etc. A gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o que o filho ou a filha está comentando? Tem que ver para depois. Depois que ela engravida, não adianta mais falar com ela. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. E informações é assim. Referências a nações amigas. Então, essa é a preocupação que temos que ter. A questão estratégica. E não estamos tendo. E me desculpe o serviço de informação nosso. Todos. É uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado e não dá para trabalhar assim. Fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte. É uma verdade. Agora vamos ouvir o segundo trecho que foi divulgado pela AGU com relação a essa reunião, a fala do presidente Bolsonaro e essa reunião que aconteceu no dia 22 de abril. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar. F. Diz um palavrão, minha família toda de sacanagem ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. A AGU disse que essa fala é referente ao Gabinete de Segurança Institucional que cuida da segurança do presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-ministro Sérgio Moro se manifestou e disse que a AGU omitiu o contexto da história e assim não dá para entender o que de fato foi ressaltado ali naquela reunião. E ainda ressaltou a necessidade de liberar todo o conteúdo do que aconteceu naquele dia. Leandro. Nathalie, me diz uma coisa, o presidente falou sobre esse assunto na live dessa noite? Falou, Leandro, falou sim. Ele estava em reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Eles
comentaram primeiramente sobre essa questão do pagamento do auxílio, né, a segunda parcela do auxílio que deve acontecer na próxima segunda-feira. E ele ressaltou que quem esperava uma situação bombástica, uma fala bombástica, caiu do cavalo. Vamos ouvir. Aqueles que acreditaram que é um checkmate, tá? Agora ele se ferrou, vídeo avassalador, vocês vão cair do cavalo. O advogado-geral da União vai aí peticionar o senhor ministro relator do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, né? São 2 trechos de 30 segundos que interessam o processo. Então ninguém tem dúvida disso. Mas, da minha parte, eu autorizo divulgar todos 20 minutos, até para ver dentro do contexto. O restante, a gente vai brigar, a gente espera que haja sensibilidade do relator, que é uma reunião reservada nossa, não tem nada, não existe, não é uma reunião filmada por força de lei, como é na Câmara, né, como é no Senado Federal. A gente espera que ele acolha isso, a gente divulgue 20 minutos, tem palavrão no meio? Tem, é a minha maneira de ser. Para quem não quiser ouvir palavrão, se for liberado, né, não assista, é muito simples. O advogado do presidente Jair Bolsonaro nega que ele tenha interferido na Polícia Federal. Frederico Wassef foi entrevistado pela repórter Renata Varandas. Jamais o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal ou no Ministério da Justiça. Ao contrário, o presidente vem sendo vítima de uma campanha que narram fatos inexistentes, fatos que não passam de ilações irresponsáveis. O presidente da República, no exercício da sua função, exerce um ato que é da prerrogativa exclusiva da presidência da República. Esse vídeo vai mostrar isso? Um minutinho. Trata-se de um ato administrativo da nomeação de certos cargos, como é o caso da PGR, do Poder Judiciário, do diretor-chefe da Polícia Federal. São cargos nomeados exclusivamente pelo presidente da República durante o seu mandato. Nada mais é do que um ato administrativo de praxe que todos os presidentes da história sempre atuaram dessa forma. Então, na verdade, jamais houve qualquer interferência na Polícia Federal. É uma inversão dos fatos. Isso aqui é uma inversão da verdade. Sobre a sua pergunta do vídeo, eu não posso me manifestar porque trata-se de sigilo, todo o inquérito está em sigilo, sobre isso eu não posso me manifestar. O que é importante salientarmos aqui, que o que está havendo é uma inversão. Quem sofreu uma ingerência foi o presidente Jair Bolsonaro, porque o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, a quem eu muito respeito, tenho o máximo respeito pelo doutor Sérgio Moro, mas a verdade deve ser dita. O ministro, infelizmente, afirmou uma situação que não ocorreu, não existiu. Ora, foi o ex-ministro Sérgio Moro quem quis impor a sua vontade e atuar e ter o poder de um ato que é exclusivo da prerrogativa do presidente da República. Ora, quem avançou o sinal e quis atuar invadindo outro poder foi o ex-ministro Sérgio Moro. O ato de nomear o delegado-geral da Polícia Federal, ele é um ato de prerrogativa exclusiva da presidência da República. Ora, o presidente cumpre a sua função, cumpre o seu trabalho, ele é remunerado para isso. E ao atuar como a lei determina, imputam a ele ingerência, estamos mudando o nome e criando uma coisa inexistente, ingerência política. Mas é de praxe, por exemplo, o presidente da República querer trocar superintendentes. No caso do presidente Jair Bolsonaro, falou para o ministro Sérgio Moro, teria falado para o então ministro Sérgio Moro, que ele tinha 27 superintendências, que ele queria só uma, que era do Rio de Janeiro. Isso é praxe? Em primeiro lugar, essa é uma frase que foi dita pelo ex-ministro Sérgio Moro e tirada de contexto. Eu não posso aqui ratificar e nem vou falar em nome do presidente da República sobre isso. O presidente, no momento oportuno, vai se manifestar sobre essa questão. Então, eu não posso aqui ratificar o que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro, até porque eu não sei se isso ocorreu e é verdade, e tampouco podemos entender frases tiradas fora do contexto. Isso é perigoso e pode gerar um mal-entendido. A divulgação desse vídeo, ela é positiva ou ela é negativa para o presidente Jair Bolsonaro nesse momento? Certamente, eu não posso me manifestar sobre essa pauta, não vou poder falar sobre isso. Mas eu convido o Brasil a pensar. Supostamente fosse verdade as ilações responsáveis que imputaram ao presidente da República,
Alguém faria ou diria uma palavra de regularidade em uma reunião com 30 ministros? O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil contra Fábio Van Garten, secretário de Comunicação da Presidência da República. Foi pela postagem numa rede social da Secretaria com elogios à atuação de militares na guerrilha do Araguaia. Também será investigado se outras autoridades tiveram participação na postagem. Vamos conferir os últimos números agora, divulgados pelo Ministério da Saúde sobre o coronavírus no país, aqui no nosso telão. O Brasil tem hoje, nesse momento, 202.918 casos confirmados e 13.993 mortes. Dos infectados, 79.479 já se recuperaram. Agora aqui no nosso segundo telão, São Paulo continua sendo o estado com mais casos, tem nesse momento 54.286 confirmados e 4.315 mortes. O Ceará vem na sequência, passou o Rio de Janeiro e tem hoje 21.077 casos confirmados e 1.413 mortes. No mundo, os casos de coronavírus chegam a cerca de 4,5 milhões, como a gente mostra nesse telão aqui. O número de mortes passa de 301 mil em todo o planeta. O levantamento é da Universidade Johns Hopkins. 1 entre 5 pacientes internados com coronavírus em UTIs do estado de São Paulo morreu por causa da doença. O Jairo Bastos tem mais informações ao vivo. Jairo, boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. Essa informação foi divulgada aqui pelo diretor do Hospital Emílio Ribas, Luiz Carlos Pereira Filho, que também faz parte do Comitê de Contingência do Coronavírus em São Paulo. De acordo com o presidente do hospital, isso não se dá por falta de leitos no estado, e sim pela gravidade do vírus. A taxa de ocupação de leitos em UTI em todo o estado de São Paulo está em torno de 69%. Outro dado que chama a atenção é que o estado de São Paulo também possui o maior número de profissionais de saúde infectados pela Covid-19 no país. Segundo o Ministério da Saúde, dos 65.507 casos suspeitos entre os profissionais, 14.831 foram confirmados. Leandro. Tá certo, obrigado pelas atualizações. Jairo falando ao vivo de São Paulo. O isolamento social em São Paulo tem ajudado a diminuir o número de acidentes de trânsito na cidade. A queda foi de 11% no mês de abril, em comparação com o mesmo mês do ano passado. O número de vítimas fatais também caiu no mesmo período. 69 mortes em abril deste ano contra 73 em abril de 2019. A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio à pandemia. Para doar, é só aproximar o seu celular do QR Code que está no canto da tela. Há 20 anos, as doações ao projeto beneficiam famílias com educação e alimentação. Com a crise do coronavírus, as dificuldades aumentam para estas pessoas. A campanha quer manter a ajuda social do projeto no sertão nordestino e estender a ainda mais pessoas. A Petrobras teve um prejuízo líquido de 48 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano. Eu vou chamar então o Leonardo Ack, lá do Rio de Janeiro, ao vivo, que tem mais informações. Léo, boa noite para você. A queda é resultado direto da crise provocada pela pandemia? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. É sim, Leandro, mas também é o reflexo da redução do preço do petróleo no mercado internacional, que já vinha, inclusive, ocorrendo desde o ano passado, depois de uma disputa entre os países produtores. Agora, o resultado negativo do trimestre foi anunciado hoje e, no relatório, a estatal informou que também sofreu a influência da variação cambial, com o real desvalorizado diante do dólar. A empresa afirmou que vai revisar os projetos de exploração e produção de petróleo e gás para decidir os que ainda serão implementados e os que vão precisar de ajustes. Agora, Leandro, segundo a companhia, a indústria do petróleo e gás se vê diante de sua pior crise dos últimos 100 anos. É com você, Leandro. Tá certo, Léo encarando a chuva aí para entrar ao vivo aqui no Boletim JR. Obrigado, Léo. Boa noite para você. O embaixador americano em Brasília reafirmou o compromisso do país em ajudar o Brasil na crise causada pelo coronavírus e prevê crescimento econômico após a pandemia, o fim da pandemia. Ele foi entrevistado pelo repórter Luiz Fara Monteiro.
Como é que os Estados Unidos têm ajudado o Brasil no combate à pandemia do coronavírus? Desde minha chegada 6 semanas atrás, trabalhando para ajudar nesse tempo de pandemia, tem sido minha prioridade número 1, número 2 e número 3. Na área de cooperação de Ministério a Ministério de Saúde. Nós temos aqui dentro do Ministério de Saúde uma oficina do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos desde 2011. Então, estamos oferecendo a informação mais importante para que, sendo transparente, podemos ajudar o Brasil a enfrentar este mal. Número 2 é na área do setor privado, porque, como sabe, temos mais de 400 dos 500 maiores empresas dos Estados Unidos já estão instaladas aqui no Brasil. Então, essas empresas estão doando mais de 100 milhões de reais de produtos, de serviços e até muito mais. E o importante disso é que eles também estão transformando suas empresas, suas fábricas, para ajudar durante este tempo de crise. Existe um fundo específico intermediado pelos americanos para ajudar empreendedores, micro e pequenos empreendedores também na região da Amazônia? Sim, e esse é o terceiro área onde estamos trabalhando. Nós temos já na Amazônia um projeto faz tempo de trabalhar com 40 empresas grandes como Alcoa, como Natura, como muitas empresas, para ajudar os empresários de lá de pequeno e médio tamanho. E agora nós acabamos de contribuir mais 5 milhões de reais para ajudar especialmente na área de Amazonas, que está sendo realmente batido forte por esta doença. Embaixador, o Fundo Monetário Internacional tem se preocupado com os desdobramentos da pandemia na economia brasileira. Isso pode prejudicar as relações futuras do Brasil com os Estados Unidos? É uma ameaça para todos nós, não é somente para o Brasil. E o impacto que está tendo nas economias, incluindo nós, é bastante. Temos que agora não separar mais, temos que juntar mais para ultrapassar os desafios que todos nós agora temos. Nós vamos crescer economicamente de novo. Claro que tínhamos que gastar muita plata, muito dinheiro para enfrentar os desafios, mas trabalhando juntos, podemos chegar lá e eu acho que vamos ver, nesses próximo ano, um grande avanço comercial entre Estados Unidos e Brasil. Nós estamos avançando, não vamos parar e vamos criar mais oportunidades para o Brasil e para os Estados Unidos. E ainda falando nos Estados Unidos, a Agência Reguladora de Saúde americana divulgou novas orientações para a reabertura da economia. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes. Aqui em Nova York, o prefeito anunciou que planeja retomar parte da economia da cidade no mês que vem. E na segunda quinzena de junho, a rotina deve começar a voltar ao normal. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças divulgou nesta quinta-feira diretrizes de segurança para a reabertura do sistema de transporte público, escolas, empresas, creches e asilos, além de bares e restaurantes. Nessa semana, o número de desempregados no país chegou a 36 milhões. O setor mais afetado pelo desemprego é o comércio, mas o impacto foi sentido em toda a economia. A entidade também emitiu um alerta para que médicos fiquem atentos a uma síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, que pode estar associada à Covid-19. A Nova Zelândia começou a afrouxar nesta quinta-feira as medidas de combate ao novo coronavírus. Lojas, restaurantes, parques e salões de beleza podem reabrir desde que respeitem o distanciamento social. Com menos de 5 milhões de habitantes, o país conseguiu eliminar a contaminação comunitária e se tornou um exemplo ao redor do mundo. Para comemorar o fim da quarentena, o prefeito de Queenstown decidiu saltar de bungee jump. E por outro lado, a China aumentou o número de testes de Covid-19 no país por causa do ressurgimento de casos. Vamos então até a Ásia falar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy, que tem mais informações. Cíntia, boa tarde. Oi, Leandro. Os novos casos foram registrados no Nordeste chinês. Com isso, algumas cidades foram colocadas em isolamento total, mais uma vez. O governo já começou a testar toda a população de Wuhan,
Na semana passada, foram 6 novos casos na cidade, onde surgiu o novo coronavírus. A promessa é que os 11 milhões de moradores sejam testados em apenas 10 dias. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe revogou o estado de emergência em 80% do território. 39 províncias onde o risco de contágio é baixo estarão livres para retomar as atividades. Em grandes centros como Tóquio e Osaka, o estado de emergência será mantido. Leandro. Tá certo. Obrigado, Cíntia. Boa tarde para você aí na Ásia. O maior aeroporto da França reforçou as medidas de segurança após o país anunciar o relaxamento da quarentena. Câmeras térmicas foram instaladas para medir a temperatura dos passageiros antes do embarque no maior aeroporto do país, o Charles de Gaulle. Uma limpeza mais rigorosa e uso de máscara obrigatória foram outras medidas adotadas. Nesta semana, o governo anunciou um pacote equivalente a 113 bilhões de reais para salvar o setor de turismo. E em Portugal, uma casa de repouso encontrou uma maneira mais segura para os idosos receberem as visitas durante a pandemia. É uma sala separada por um vidro e com microfone dos dois lados para comunicação. Pais e filhos ficaram até 2 meses sem se encontrar por conta da quarentena. Agora, a chamada caixa de emoções é a maneira possível de aliviar um pouco da saudade. Que legal. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com imagens de assuntos que marcaram essa quinta-feira. Boa noite, a gente se vê. Tchau. Da minha parte, eu autorizo divulgar todos 20 minutos, até para ver dentro do contexto.